Olá pessoal, nesse exercício nós temos uma partícula Qzinho sendo abandonada do repouso de um ponto A, que está a uma distância de 1 metro de uma carga Qzão, também positiva, com o mesmo sinal da carga Qzinho. E por conta disso, essa carga Qzinho vai sofrer da carga Qzão uma força elétrica repulsiva e essa força vai acelerar essa partícula, fazendo ela ganhar velocidade até atingir o ponto B. E o exercício quer que a gente encontre qual é a velocidade que a carga Qzinho ganha ali no ponto B. Qual vai ser a velocidade dela no ponto B. Então, pessoal, o que acontece aqui nesse exercício, né? Como a gente tem duas partículas, duas cargas pontiformes, duas cargas com um tamanho desprezível, a força elétrica que atua entre elas é uma força que vai variar de acordo com a distância. Ela varia com o quadrado da distância. Quanto maior a distância, menor o valor da força. Então, quando a partícula sai aqui do ponto A, a força elétrica vai começar a repelir ela, a força elétrica que a carga Qzão faz, começa a repelir ela até o ponto B. Porém, essa força elétrica, ela tem o seu valor variando com a distância. Essa força elétrica ela não vai ser uma força constante, de valor constante. Então, a força elétrica ela vai mudando o seu valor. Porém, ela seria a única força presente nesse problema. Então, eu poderia dizer que a força elétrica ela faz o papel de força resultante. E nós sabemos que força resultante é o produto massa vezes aceleração. Porém, nesse exercício, se a gente segue essa linha de raciocínio, esse caminho, eu vou tentar primeiro descobrir a aceleração da partícula para depois pensar no movimento uniformemente variado e aplicar alguma equação de movimento uniformemente variado para descobrir a velocidade dela. Se a gente segue essa linha de raciocínio, a gente não consegue chegar no resultado porque justamente pelo fato da força elétrica ter um valor variável. Se a força elétrica muda de intensidade, a aceleração dela vai também mudar de intensidade nesse movimento. Então, eu não poderia seguir esse caminho, porque se a aceleração é variável, o movimento que a partícula vai descrever não seria o movimento uniformemente variado, não seria o move. Então, aqui a gente tem que usar uma outra ideia. E a ideia seria a seguinte: como a partícula está saindo do ponto A partir do repouso, se ela está em repouso, ela não tem energia cinética nesse momento. A energia cinética de qualquer corpo, nós podemos calcular usando o produto massa desse corpo vezes a velocidade dele ao quadrado sobre 2. Então, no ponto A, essa partícula não tem velocidade nenhuma, então não tem energia cinética. Agora, do ponto A para o ponto B, ela vai ganhar energia cinética, ela vai ganhar velocidade e por conta disso ela ganha energia cinética. E a força responsável em fazer ela ganhar energia cinética nesse exercício seria a força elétrica. Então, para a gente conseguir chegar na resposta do exercício, nós teríamos que lembrar do teorema da energia cinética. O teorema da energia cinética fala para a gente que o trabalho total ou o trabalho da força resultante que atua em um determinado corpo é igual à variação da energia cinética que esse corpo sofre. E nós sabemos que a única força é a força elétrica. O trabalho da força resultante seria o trabalho da força elétrica. E variação da energia cinética seria a energia cinética final. Já vou até substituir a expressão, porque a questão quer saber a velocidade. Então, seria mvb quadrado sobre 2, energia cinética no ponto B, que seria a energia cinética final, menos a energia cinética inicial, mva quadrado sobre 2. Essa energia
inicial seria zero, porque a velocidade da partícula é nula. Então, agora, para a gente definir a velocidade, eu precisaria lembrar do trabalho da força elétrica. O trabalho da força elétrica, a força elétrica ela é uma força conservativa, e nós poderíamos calcular o trabalho dela, por ela ser uma força conservativa, fazendo a energia potencial no início menos a energia potencial no final. Energia potencial associada à força elétrica seria a energia potencial elétrica. Então, eu faria o produto da carga vezes o potencial elétrico no início, menos a carga vezes o potencial elétrico no final. E colocando em evidência essa carga Qzinho é a carga que está se movimentando pela ação da força elétrica. Colocando ela em evidência, ficaria potencial no início menos no final. E essa subtração a gente chama de DDP, de diferença de potencial. A gente pode simbolizar aqui com a letra U, Q vezes U. Então, o trabalho da força elétrica seria o produto da carga que está se movimentando vezes a diferença de potencial. É igual a m velocidade ao quadrado sobre 2. Agora, a gente tem que tomar cuidado com as unidades. Ele colocou a carga em microcoulombs, a constante eletrostática no vácuo está com as unidades no sistema internacional, então eu preciso da carga em coulomb. E a massa, que está em gramas, eu preciso trazer para o sistema internacional também, eu teria que passar para quilogramas. Então, essa carga de 1 microcoulomb seria 1 vezes 10 a menos 6 coulombs, ou somente 10 a menos 6. A DDP, U, seria a diferença de potencial no início menos no final. Aqui no caso seria no início potencial no ponto A, e no final, potencial no ponto B. Então, o potencial elétrico que uma carga cria em um determinado ponto, uma carga pontiforme está criando em um determinado ponto, é o produto da constante eletrostática do meio, vezes a carga geradora daquele potencial, dividido pela distância até o ponto que você está analisando. Então, a carga que está gerando os potenciais no ponto A e no ponto B seria a carga Qzão, que está fixa. Ela vai criar um potencial aqui no ponto A, a uma distância D de 1 metro, e um potencial elétrico no ponto B, que está a uma distância de 2 metros dela. Então, o potencial no início, que seria no ponto A, seria K vezes a carga Qzão, geradora do potencial, dividido pela distância até ela. E o potencial final, que seria no ponto B, é K vezes a carga geradora, dividido pela distância até o ponto B. A massa da partícula está em gramas, preciso passar para quilogramas. De gramas para quilogramas é só a gente dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3. Então, essa massa seria 10 elevado a menos 3 quilogramas. A velocidade nós queremos encontrar, dividido aqui por 2. Eu já vou pegar esse 2, vou passar para o outro lado multiplicando, e o 10 a menos 3 eu vou passar, que ele está multiplicando a velocidade, vou passar dividindo. Vai ficar assim, 2 vezes 10 a menos 6, sobre 10 elevado a menos 3. Agora, nós poderíamos aqui colocar o produto K Qzão em evidência, ou já posso substituir os valores. O K é 9 vezes 10 a nona. A carga Qzão é 25 microcoulombs, preciso deixar em coulombs também, 25 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância até o ponto A, que é 1, mais menos 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 25 vezes 10 a menos 6, sobre a distância até a carga B, que é 2 metros. Isso aqui vai ser igual a VB elevado ao quadrado. Então, aqui, quando a gente faz essa divisão
10 a menos 6 dividido por 10 a menos 3, eu poderia passar o 10 a menos 3 para cima, ele ficaria positivo. Então, ficaria 10 a menos 6 vezes 10 a terceira. Menos 6 com 3 vai dar 10 elevado a menos 3. E essa subtração, nós poderíamos aqui, na verdade, eu já quis substituir aqui, mas vai ficar muito mais fácil se a gente manter essas cargas, o K e o Qzão, para substituir por último. Vai facilitar muito nossa vida. Vou fazer o MMC entre 1 e 2, que vai dar 2. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Aqui a mesma coisa. VB ao quadrado. Fazendo, como aqui eu tenho uma multiplicação, e aqui esse 2 está dividindo tudo, eu posso cancelar esse 2 com esse. Subtraio 2kzão menos kzão, vai dar 1kzão, vai ficar 10 elevado a menos 3, vezes o k, que é 9 vezes 10 a nona, agora sim a gente substitui, vezes 25 vezes 10 elevado a menos 6, que é microcoulombs. Isso aqui é VB elevado ao quadrado. Então, nós podemos agora fazer a multiplicação das potências de 10. O 9 vezes 25 eu vou deixar. As potências de 10 vai ficar 10 a menos 3 com 10 a menos 6 vai ficar 10 a menos 9. Com 10 elevado a 9 vai ficar 10 elevado a 0, que seria 1. E aqui o VB ao quadrado ficaria sendo somente o produto 9 vezes 25. Aí nós tiramos a raiz quadrada, raiz de 9 é 3, a raiz de 25 é 5. Então, a velocidade da partícula no ponto B seria de 15 metros por segundo. Ficaríamos, então, com a alternativa E.